Bom dia, meus irmãos. Aqui é o irmão Vini, da Igreja Sede, professor da classe do módulo 1 do Evangelho. Por conta da quarentena, essa aula vai ser à distância. Você que participa do módulo 1, convido você a abrir a sua apostila no capítulo 12, que é o capítulo que nós vamos analisar hoje. Você que não participa dessa classe, mas tem interesse no assunto, você é mais do que bem-vindo, mais do que convidado a participar. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua apostila, se você tiver. Peço que você pause o vídeo durante um tempo, faça a sua oração, peça para Deus falar com você, para Deus trazer as verdades bíblicas ao seu coração, à sua mente, e para que esse tempo seja o tempo mais produtivo possível. Por conta da quarentena, os vídeos vão ser transmitidos no grupo, então como é uma aula online, eu vou tentar reduzi-la ao máximo, vou tentar fazer com que o conteúdo seja passado em vez de 1 hora, vou tentar algo em torno de 30 minutos, um pouco menos, um pouco mais, mas de forma a abreviar aí o tempo que os irmãos vão estar assistindo a tela. Então eu convido você a prestar atenção nesse assunto. Se você tem algumas dúvidas, se você tem questionamentos, depois eu vou passar meu número. Os irmãos podem mandar mensagem no WhatsApp, me ligar e a gente discute qualquer eventual dúvida, principalmente os participantes do módulo 1, bom, depois vão ter alguns questionários e podem surgir algumas dúvidas. Então o assunto de hoje é o capítulo 12 da nossa apostila, que é a obra do Espírito Santo. Nós já analisamos nos últimos 11 capítulos aí o homem, o Deus Pai, Deus Filho. Hoje agora a gente vai ver a ação, a obra do Espírito Santo. Então eu vou fazer aquele resumo que eu venho fazendo do que a gente viu até aqui nos últimos capítulos. Bom, a gente viu primeiro que Deus ele é perfeito, ele é santo, ele é soberano, ele é amor. Lembra da nossa primeira aula? Sobre o caráter de Deus. Nós vimos que Deus nos criou com um direito de escolha. Deus criou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Eles podiam escolher entre o bem e entre o mal. E nós escolhemos o mal. Nós não escolhemos o bem. Nós pecamos contra o Senhor, nos rebelamos contra Ele, desejamos a nossa própria autoridade, a nossa própria autonomia, e assim tudo ruiu. Então, Deus não tolera o mal, Ele nunca vai compactuar com o mal, Ele nunca vai tolerar o mal, e por isso Ele nos expulsa da sua presença para não derramar sua ira de forma imediata, uma ira santa, uma ira justa, que é devida a pessoas rebeldes, a traidores, que é o que nós somos no nosso pecado. E quando nós somos expulsos da presença de Deus, né, Adão e Eva figuram aquilo que todo homem e uma mulher passam. Quando a gente é expulso da presença de Deus, nós tentamos criar as nossas próprias soluções. Não sei se os irmãos lembram da aula sobre moralidade, religiosidade, hedonismo, todas essas formas que os homens e as mulheres criaram para tentar alcançar Deus por conta própria, para tentarem ser justos e corretos ou viverem suas vidas de forma despretensiosa, sem Deus. E tudo isso a gente viu que não tem saída para o homem, nem para a mulher. Isso não deu certo. E aí? Será que nós estamos fadados então a essa ira que Deus está armazenando para os rebeldes? Será que isso vai ser derramado? Então nós vimos na aula sobre Jesus Cristo que Deus proveu o substituto. Não fomos nós que provemos a salvação, foi Deus que nos amou, e para compactuar amor a nós e justiça devida ao nosso pecado, Ele derramou a justiça sobre Jesus, a ira sobre Jesus, porque Ele nos amou. Então o amor e a justiça são encontrados ambos em Jesus. Então Cristo, até a aula 2 anos atrás, não tinha solução, não sei se os irmãos lembram, mas o substituto é a nossa solução. O substituto é Jesus Cristo. Nós vimos alguns caráteres, algumas características desse substituto nas aulas passadas, e hoje a gente vai procurar entender como que a salvação que Cristo conquistou na cruz
chega até nós. Porque uma coisa é Jesus morrendo na cruz e pagando o preço, e possibilitando a salvação. Outra coisa completamente diferente é essa salvação chegar até mim, chegar até você, chegar até nós. Como que isso acontece? Aí que entra a aula de hoje, é isso que nós vamos estudar. Então, nós vamos ver resumir um pouco da ação da Trindade na salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, ele enviou o único Filho dele, Filho único, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar como substituto, de forma a providenciar um caminho até ele. Jesus, ele obedece integralmente a essa missão, ele não peca e pelo seu sangue ele nos dá a vida. Então Deus Pai, a Trindade elabora o plano, Cristo cumpre esse plano de forma perfeita e a justiça de Cristo nos é dada quando nós nos convertemos a Ele. Só que, ok, o Pai, ele fez o plano, o Filho cumpre esse plano, mas aí cabe a pergunta, como nós podemos ter acesso a esse plano? Como nós temos acesso a essa justificação que Jesus Cristo conquistou na cruz? Ela é dada a todos? Não, porque se fosse a todos, todos já seriam servos do Senhor. E por que não são? Porque esse processo que Jesus conquistou na cruz, ele não teve seu fim em todas as pessoas. Então, se algumas pessoas recebem e outras não, significa que existe um terceiro elemento que traz a justiça da cruz até as pessoas. Porque se não fosse assim, na hora que Cristo morre na cruz, imediatamente todos já estão perdoados, não teria mais inferno para ninguém, e não é assim, nós sabemos que não é assim. O que Cristo conquista é um caminho. E quem nos leva desse caminho até Deus? Antes Jesus não tinha caminho, agora tem um caminho, mas quem não vai nos levar nessa jornada? Então a resposta é o Deus Espírito Santo. Agora que entra, a partir da morte de Cristo, que entra a ação do Espírito Santo em trazer a salvação até dentro de nós. O Espírito Santo, ele já atuava no Antigo Testamento de forma poderosa, salvando, convencendo, mostrando, capacitando, mas não era de forma universal como é hoje. Então, eu quero começar a nossa aula com o texto de Tito 3,3, a gente vai até o 6, ele fala bem assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Nós quem? Nós, eu, você, Tito, Paulo, Pedro, os apóstolos, rei Davi, todo mundo que viveu, cresceu nesse mundo, viveu em pecado antes de ser encontrado pelo Senhor. Então a Bíblia fala que nós éramos desobedientes e vivíamos enganados e escravizados. Escravizados por toda espécie ou toda sorte de paixões. E, ora, se éramos desobedientes, se vivíamos na maldade e se éramos escravizados, o que nos tira disso? O escravo não pode abrir as próprias correntes e ir embora. Ele está aprisionado. Quem liberta ele dessa prisão? Aí que entra a aula de hoje. Mas quando se... Aí vamos prosseguir nos versículos. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, então aqui entra a graça e a misericórdia de Deus, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, nós não tivemos mérito nem participação nenhuma nesse plano, mas devido à sua misericórdia, Ele, Deus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a salvação vem pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É aí que começa a salvação. Mas quem que propiciou essa ação do Espírito Santo? Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui os irmãos podem ver a Trindade atuando de forma completa na salvação. Deus Pai manifesta a sua bondade, o seu amor, enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo conquista a salvação,
Mas a salvação só vem até nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem traz a salvação até dentro de nós, de forma perfeita, regenerando e renovando. As duas palavras dão a ideia de uma nova vida, certo? Então, regenerar, regênesis, recomeço, renovar, fazer novo de novo. Então, o que é isso? É o que a palavra de Deus chama de novo nascimento, que é quando o Espírito Santo entra dentro de nós, destrói esse império da carne e ele passa a reinar em nossos corações. Então ele nos faz nascer de novo, completamente. E é só depois que ele nos faz nascer de novo que nós deixamos de ser escravizados pelo pecado. Então, depois que ele opera a regeneração, nós somos libertos, nós podemos dizer sim para o Senhor. Nós podemos reconhecê-lo como Deus, as escamas dos nossos olhos caem, a gente entende a nossa situação deplorável de pecado, e aí a gente olha para Cristo e a gente vê em Deus a nossa salvação. Então esse texto aqui resume a aula de hoje. A ação do Espírito Santo é de operar a salvação em nós. Ela só vem pela operação do Espírito Santo. Foi planejada por Deus Pai, foi conquistada por Jesus Cristo, mas ela é operada pelo Espírito Santo. Qual é a participação do homem até agora? Aceitar. Olha só o que Jesus explicou. Jesus explica esse mesmo assunto lá para Nicodemos, naquela conversa que eles têm. Nicodemos vem reconhecer Jesus como um mestre durante a noite, e Jesus disse a ele, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus está querendo dizer, essa realidade que eu vim trazer é impossível para alguém ver, perceber, enxergar, participar, se não nascer de novo. Então isso é a prova de que uma pessoa que ainda não foi tocada pelo Espírito Santo, que ainda não nasceu de novo, nunca vai conseguir perceber o reino, olhar para Deus e escolhê-lo. Ele precisa desse toque do Senhor. Ele precisa de nascer de novo para poder entender as verdades espirituais e aí sim demonstrar arrependimento, fé e se agarrar a elas. Então, perguntou Nicodemos, ele ficou espantado, ele não entendeu essa de nascer de novo, ele achava que era nascer de novo físico, né? Com um bebê. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então perceba que Jesus usa primeiro aqui, ninguém pode ver o reino e agora pode entrar no reino. Então o que Jesus está querendo dizer? Você não pode participar do reino de Deus, você não pode ver, participar, gostar, estar dentro dele, ser aceito na família de Deus, se você não nascer da água e do Espírito. Então, não é o nascimento que nós podemos operar. Eu não posso dizer para mim mesmo, vou nascer de novo. Eu nasço, quem faz o parto é o Espírito Santo. Quem cria, quem refaz a natureza é o Espírito Santo. Por isso que Jesus usa o termo tão forte de nascimento. Porque o nascimento, o bebê vem zerado. Tudo aquilo que ele aprende durante a vida é dado depois do nascimento. Então, depois que nós nascemos de novo, quem vai ensinar os próximos passos, as primeiras palavras, é o Espírito Santo. A gente vai aprender a nova natureza com ele. Entenderam, então, a participação? Então, Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo opera a salvação em cada crente. Então, resumindo a ação do Espírito Santo, é ele quem regenera, lembra? Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, é ele quem regenera, é ele quem convence, lembra também daqueles textos que analisamos? É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tira as escamas dos nossos olhos, ele convence-nos que somos pecadores, que precisamos de Deus, e é ele que chama ao arrependimento. É ele que bate a porta para que possamos abrir. Então, quando nos arrependemos e cremos, é o Espírito Santo quem opera a salvação em nós e nos sustenta até a glória. Essa parte de nos sustentar até a glória envolve a santificação que nós vamos estudar mais para o futuro. Mas até aqui, percebam os irmãos que após Jesus ascender aos céus,
Todo o ministério de Deus na terra é operado por meio do Espírito Santo. Ele quem efetua todo o processo. Então a participação do Espírito Santo é tão fundamental quanto a do Pai e a do Filho. A salvação só é completa quando a Trindade opera ela em nós. Jesus Cristo disse, palavras de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ora, Jesus disse isso já em espírito, quando ele já estava na glória. Ele revelou isso para João, na ilha de Patmos. Como que Jesus pode bater na minha porta e entrar e cear comigo se ele não está mais aqui? A resposta é, ele está, por meio do Espírito Santo. E essa porta é a porta do nosso coração, é a porta da nossa mente, do nosso espírito. Ele bate, se abrirmos, ele entra. Isso significa que a ação de Jesus, ela é realizada por meio do Espírito Santo. Entende? É o Espírito Santo que faz o chamado, é o Espírito Santo que bate na porta e diz, vem até mim. Você é pecador, mas eu tenho a salvação para você. Se abrirmos a porta, ele entra, nos enche, que aí fala, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Espírito Santo entra dentro de nós e nós passamos a ter uma relação de intimidade, um relacionamento com Deus que antes não tínhamos. Outro versículo que fundamenta esse entendimento, Romanos 8,30, que é um texto chave para a salvação, Paulo fala, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então Paulo está falando que a salvação é um pacote completo. Tem como você só ser convencido, ou só nascer de novo, ou só se arrepender. É um processo completo que o Espírito Santo opera. Então percebam claramente que é o Espírito Santo que chama. É o Espírito Santo que bate, é o Espírito Santo que convence. Sem a ação dele, é impossível que nós sejamos salvos. Ah, mas então, por que eu vou anunciar o evangelho para alguém? Porque você está participando desse chamado. Essa que é a glória do homem. Um ser pecador, salvo por Deus, poder participar desse processo tão perfeito de Deus. Essa é uma honra, uma glória que os anjos queriam ter, mas que Deus deu a nós. Então nós participamos pregando, anunciando, testemunhando, mas você pode pregar para uma pedra, você pode testemunhar para uma pessoa que não quer ouvir. Mas chega um dia que o Espírito, a hora que você anuncia, testemunha, canta, vive com a pessoa, o Espírito Santo bate a porta dele e fala, atenda ao meu pedido. Nessa hora, a pessoa, não sei se os seus irmãos já passaram por isso, no seu processo de conversão, existe algo dentro de você que fala, acorda para a vida. Existe uma outra realidade, existe a salvação, venha para mim. Isso é o Espírito Santo quem faz. Então ele nos chama, nós vamos até ele, nos arrependemos e demonstramos fé, e ele nos justifica, que é o processo que nós vimos na aula passada. E a quem ele justificou, também tem uma promessa aqui de glória, até o céu. Então, qual é a participação do homem na salvação? Ora, se Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo efetua, qual é a participação do homem? A participação do homem, nenhuma. A participação do homem é aceitar. Qual é a participação do escravo que é liberto? Agradecer, aceitar. Qual é a participação do morto que é ressurreto? Louvar a Deus, que o salvou. Qual a participação do cego quando é curado? Louvar o Senhor, reconhecê-lo. Então, qual a nossa participação? Ser gratos a Deus. Tem como a gente fazer alguma coisa para Deus nos salvar? Não. Não por méritos nossos, mas pela ação do Espírito Santo. É isso que é maravilhoso. A glória é toda de Deus. Nós participamos com o nosso pecado. Nós somos rebeldes a Deus. Mas Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele vem, Ele planeja, Ele morre por nós e Ele executa a salvação em nós. Todo esse processo vem dEle, Ele executa e Ele vai sustentar-nos até a glória. Então a Ele tem que ser toda a honra e a glória. Então qual é o mérito do homem na salvação? Nenhum. Todo o trabalho é de Deus. Olha só o que o João fala. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então,
tudo isso que demonstramos hoje, depois da salvação, foi criado pelo Espírito Santo em nós. Ele nos amou, Ele nos chamou. E a partir daí, nós podemos demonstrar caráter, amor, justiça, mas foi tudo dado por Ele. Não foi conquistado por nós, foi conquistado por Deus. Olha só o que Jesus disse lá em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que bênção. Existe uma promessa de ressurreição para nós aqui na glória. Mas a quem é essa promessa? A quem o Pai trouxer. Não tem como o cego enxergar sozinho. É preciso que alguém o leve até a cura, correto? Os cegos clamavam por Jesus lá, Jesus, filho de Davi. Jesus ia até eles, ou os discípulos traziam eles e falavam, Jesus, está aqui esse cego. Não tem como nós, antes de Cristo, buscarmos a Deus do nada. Eles têm que alguma coisa externa tocar-nos e falar, passe a enxergar. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então perceba que é uma ação toda executada por Deus. É Deus que morre e que nos traz até a cruz. Porque se Ele não nos trouxer, como que nós vamos participar da obra dele? Como que nós vamos contemplar a Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, demonstrar fé, se o Pai não nos acordar para essa realidade? Se Ele não nos ressuscitar e tirar as escamas dos nossos olhos? O apóstolo Paulo só se converteu quando o Espírito Santo, quando Jesus apareceu para ele, as escamas dos olhos dele caem e ele passa a enxergar, não só de forma natural, né, mas de forma espiritual. Ele passa a entender. Então esse é o processo. É assim que ocorre com cada cristão. Ora, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nosso, depois Adão e Eva o tinham, sim, mas depois da queda, a nossa capacidade de decidir está tudo influenciada pelo pecado. Tanto que Martinho Lutero, o reformador, diz que o livre-arbítrio é um escravo do pecado. Ora, se nós somos cegos, surdos e escravizados pelas nossas próprias paixões, o escravo não consegue escolher o bem. Então, um homem não vai conseguir, pela própria vontade dele, escolher a Deus. Existe uma série de questões com relação a isso. Existem visões cristãs tradicionais que primeiro entende que primeiro o homem é convencido, depois ele escolhe a Deus. Outras visões que entendem que ele escolhe a Deus e depois ele é convencido. Existe uma série de interpretações sobre a cronologia desse processo, mas todos entendem que a salvação ela é operada de Deus, por Deus e para Ele. Ele chama-nos para Ele. Então, essa ação do Espírito Santo ela é fundamental para a gente entender o plano completo de Deus. O Evangelho se fecha aqui. O Evangelho começa em Deus, o meio dele, o clímax dele é em Cristo morto na cruz, e a conclusão dele vai ser na glória, mas a conclusão dele na nossa vida é quando o Espírito Santo entra e opera ele dentro de nós. E a partir daí começa um processo de santificação até a glória. Então eu separei aqui alguns pontos sobre o capítulo 12. Os irmãos percebam que eu fui bem direto, bem rápido, porque essa é uma aula online, mas vocês podem acompanhar de uma forma mais calma, profunda, na apostila, capítulo 12. Agora eu vou fazer um resumo aqui da capítulo 13, que são as bênçãos da salvação. Então o Evangelho já foi. Tudo aquilo que a gente poderia aprender sobre o processo do Evangelho, da boa notícia de salvação, já foi. A partir de agora, nos próximos capítulos, a gente vai entender com mais detalhes cada uma dessas palavras. Regeneração, o novo nascimento, a glorificação, justificação, a santificação. Tudo isso são processos que a gente vai aprender de forma mais profunda daqui para frente. Então agora eu vou fazer só um resumo, vou procurar fazer uma imagem só para os irmãos entenderem o que a gente viu até agora e o que a gente vai ver daqui para frente. Então alguns autores chamam isso que a gente vai ver aqui das bênçãos da salvação. Salvação é uma só, mas a gente consegue separar ela de forma lógica, não cronológica, mas de forma lógica, em várias pequenas partes, para que a gente entenda.
mas ela é uma só. Ou você é salvo ou você não é salvo. Então, quando você é salvo, existem essas várias etapas. Então, o Espírito Santo o chama. O Espírito Santo chama o pecador, faz as vendas dele serem tiradas, faz as escamas caírem por meio da regeneração. Então, o Espírito Santo chama, convoca o arrependimento, faz o homem nascer de novo. O homem e a mulher que nascem de novo conseguem enxergar e ver o tamanho do seu pecado, e aí eles agem com arrependimento. Essa é a resposta que Jesus disse: arrependei-vos. Então, esse arrependimento é quando o ser humano percebe que pecou contra Deus e é digno da ira de Deus. E ele clama a Deus por perdão. E ele percebe que nele não tem nenhum mérito para a salvação, ele não tem como se salvar. É aí que ele olha para Jesus, para Deus com fé. Lembra nas aulas passadas que fé não é somente crer que Deus existe, mas depositar toda a sua confiança no caráter dele. Então, o ser humano reage com fé, crendo que a salvação dele vem de Deus e que Deus pode salvá-lo. A partir desse momento, a Bíblia fala que Deus ele nos justifica. A justificação é quando todos os nossos pecados são retirados e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Então, o homem e a mulher que se demonstram fé e arrependimento, eles não são apenas tornados neutros, mas eles recebem um bônus, um a mais, que é a justiça de Cristo depositada sobre nós. Por isso que nós podemos nos chamar justos. Não porque nós, por nossos próprios méritos, o somos, mas porque Cristo depositou sua justiça, sua retidão em nós. Depois, ou na mesma ordem, né, nós fomos adotados. Uma vez sendo justificados, nós somos feitos filhos de Deus. Antes éramos inimigos. Antes nós não queríamos saber de Deus. Mas Ele vem, nos toca, nos convence, nos chama, nós nos arrependemos, entendemos, Ele nos justifica, paga o nosso preço. E aí Ele nos torna seus filhos. Não existe bênção maior do que essa, irmãos. Uma vez sendo inimigos, os irmãos da módulo Evangelho, eles vão lembrar das aulas passadas. Lembra daquele rei todo-poderoso e soberano que tinha um traidor ali no trono e todo mundo estava clamando por morte a esse traidor e o rei queria matá-lo? Esse próprio rei vai até ele, chama ele de volta, tira as vestes de traição, coloca justiça e retidão e agora o chama de filho e o convida à mesa. Isso é impensável na história. Ninguém jamais agiu assim, só o nosso Deus. Todas as formas de misericórdia é uma pequena ilustração do que o nosso Deus fez por nós. Ora, e o Evangelho para aí? Não, mas isso é o que a gente viu até agora. A partir desse momento, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele começa, já que nós somos filhos, a colocar o caráter dele dentro de nós. Se agora nós não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus, todo o caráter do Espírito Santo, todo o caráter de Deus vai ser trabalhado em nós quando o Espírito Santo vem e mora em nossa vida. Então esse processo é chamado de santificação. É o Espírito Santo habitando dentro de nós e nos tornando santos ao longo da nossa caminhada. Quando essa caminhada terminar, chegaremos até a glória, que a Bíblia chama de glorificação. Muitas dessas etapas nós já vimos, outras nós vamos ver daqui para frente. Então espero que tenha ficado claro a participação do Espírito Santo na salvação. E tenha ficado claro também que a honra, a glória e o louvor é todo dado a Deus. O nosso interesse com essa aula é mostrar como Deus tem que ser glorificado. Em nossas orações nós temos que agradecer ao Senhor, honrá-lo e louvá-lo, porque tudo partiu dele. Não existe motivo de orgulho em nós. A nós existe apenas gratidão. Então a nossa obediência a Deus, como diz lá em 1 Pedro, é de gratidão por aquilo que Deus fez por nós, valorizando o sacrifício dele. Por isso nós passamos a obedecer. Eu separei aqui uma imagem, é de costume lá no módulo do Evangelho a gente terminar com uma imagem que exemplifica e interpreta a aula. Eu separei essa imagem aqui de Caravaggio, foi pintado lá em 1600,
sobre o chamado de Mateus. Os irmãos, não sei se dá para ver no vídeo, eu posso passar os slides depois. Caravaggio tentou demonstrar a reação de surpresa de Mateus ao ser chamado por Jesus para segui-lo. Um coletor de impostos, alguém que provavelmente era corrupto, sendo chamado por Deus à santidade. Essa surpresa que ele sentiu, esse senso de eu sou pecador, como que o Senhor está me chamando, é o que nós sentimos quando nós nos convertemos. Nós éramos como Mateus e Deus nos chamou assim como ele. Então, analisem depois, peguem esse quadro na internet, analisem a reação dele e entendam que isso também aconteceu conosco. Muito obrigado por terem assistido. Eu sugiro agora que os irmãos façam uma pausa no vídeo e simplesmente agradeçam ao Senhor. Louvem ao Senhor por aquilo que Ele fez. Comece a perceber como Ele é bom, como Ele é generoso, porque Ele fez tudo isso por nós. Como nós somos indignos de qualquer orgulho ou de qualquer vaidade, mas como é bom viver com esse Deus, como é bom servi-lo. Então agradeça, glorifique a Deus, faça uma pausa aí, gaste um tempo louvando ao Senhor pela salvação que Ele nos proporcionou. E até semana que vem, em mais um EBD, não sabemos se vai ser online, se vai ser física, mas nosso grupo, pastor e os secretários vão nos atualizando aí sobre os próximos passos. Fiquem com Deus, meus irmãos, tenham um ótimo domingo e que Deus fique com todos nós e nos abençoe. Tchau, tchau.